Boa noite. Hoje a gente vai estudar integrais de linha de campos vetoriais. Então, antes de começar a definir o que é exatamente a integral de linha de um campo vetorial, vamos apresentar uma pequena motivação física. Tem a ver com o trabalho feito por uma força. Então, vejamos um caso muito simples. Suponhamos que temos uma força agindo sobre um bloco B e vai movimentar, vai trasladar uma distância T, certo? Ok, então física, o trabalho feito por essa força é definido como sendo o produto da componente da força na direção do desplaçamento vezes o desplaçamento. Então, a componente nesse caso seria a norma da força vezes o cosseno do ângulo que está formado na direção do desplaçamento, que seria a direção do eixo X, cosseno do θ, vezes esse desplaçamento. Muito bem. Agora, se nós vemos esse desplaçamento como sendo um vetor, ou seja, trabalhamos com os vetores unitários I e J, então esse vetor D, esse desplaçamento, induz o vetor D na direção do I. Ok? Então, isso aqui pode ser reinterpretado da seguinte maneira. Se nós lembramos, se temos dois vetores U e V, U e V, que estão formando, digamos, um ângulo θ. Então, o produto da norma de U pela norma de B vezes o cosseno, essa quantidade do cálculo vetorial é exatamente igual ao produto interno desses dois vetores. Correto? Então, esse D que está aqui representaria a norma do vetor D. A norma desse vetor D. Então, no lugar de D, eu posso escrever da seguinte forma. Isto aqui vai ser norma de F, D, norma do vetor desplaçamento, vezes o cosseno do ângulo que está formando o vetor desplaçamento e a força. Então, graças a essa relação aqui, isto é o produto interno da força pelo vetor desplaçamento. Então, o trabalho feito por essa força não é outra coisa que o produto interno desses dois vetores. Ok. Então, suponhamos agora que o movimento de uma partícula é determinado por uma função que depende do tempo no intervalo a ver. Vamos chamar essa função de desplaçamento, né? O R, que denota o vetor posição. Quer dizer, no instante de tempo t, a gente tem o vetor R em t, certo? É uma partícula que está se movimentando nessa direção, desse ponto a esse ponto, pela ação de uma força. Então, essa força vai agindo sobre a partícula, certo? E vai depender, obviamente, do tempo, da posição, na verdade. Então, vai ser F nesse instante
F em R de t, nesse ponto, certo? Então eu quero saber qual seria o pequeno trabalho que faz a força para mover num instante de tempo a partícula. Então, por nosso estudo anterior, isso aí tem a ver com a direção do desplaçamento. Mas a direção do desplaçamento é dada pelo vetor derivada. Vetor derivada. E vetor derivada que representa fisicamente a velocidade. Então, esses daí vão formar um ângulo. Então, o trabalho, né, pelo que a gente acabou de fazer, o trabalho deveria ser o módulo da força nesse instante, né, nessa posição, na verdade, na direção do vetor tangente. Cosseno desse ângulo. Mas já sabemos que isto aqui é o produto interno da força nesse ponto RT pelo vetor derivado, correto? Então esse aqui na verdade corresponde a um pequeno trabalho, vou chamar efetivamente de W. Ok? Então, se eu quero saber qual seria o trabalho total, então eu teria que somar todos esses pequenos trabalhos, né? Ou seja, eu teria que integrar. Então, o trabalho deveria ser a integral de ATB, que é o intervalo onde vai o tempo, desses pequenos trabalhos. Mas cada um desses pequenos trabalhos estará dessa forma, né? F, RT, R' T. Ok. Então, com base em nossa motivação, podemos agora definir a integral de linha de um campo de vetores contínuo. Então, vamos considerar o uso conjunto aberto da Rn, como sempre falamos, para nós n vai ser 2 ou 3 nas aplicações, certo? Então vamos considerar um campo de vetores contínuo definido sobre U. Tá? Contínuo significa que todas as componentes são funções contínuas, certo? E alfa, uma curva de classe C1. A curva de classe C1 significa, como já vimos, uma curva com todas as derivadas, com a derivada contínua, certo? E vamos exigir que a imagem dessa curva esteja contida completamente nesse conjunto U. Ou seja, todos os alfa em T pertencem a U, qualquer que seja o T, ok? Então, com essas condições, a gente define a integral de linha do campo vetorial F ao longo da curva alfa como sendo a integral de A até B de F no ponto alfa T, produto interno, por favor, esse aqui é produto interno pelo vetor derivado. Eu estou colocando aqui essa seta justamente para indicar que trata-se de um vetor. Então, o vetor derivado aqui, né? Então, a gente integra com relação a essa variável t aqui. Muito bem. Então, o fato de exigir que a função seja contínua, o campo de vetores contínuo, e que essa derivada aqui também seja contínua, garante que tudo isso aqui, de uma condição técnica, vai ser contínuo, portanto, essa integral aqui vai existir. Ok? Bom, então, isso aqui é a definição formal de integral de linha de um campo de vetores ao longo de uma curva. Então, geometricamente, a gente tem um aberto Rn
na aberta Rn, onde está definido o campo de vetores. Então, em cada um desses pontos, você tem um vetor, né? Campo de vetores em cada um. Ok? E o que estamos exigindo é que a imagem dessa curva, ou seja, todos os valores dessa curva, fiquem dentro de U. Então, esse aqui vai ser a imagem, né? A trajetória, né? Tudo isso aí não sai de U. Então, em particular, para cada instante de tempo, f age, temos um vetor no instante, na posição alfa, por exemplo, t', alfa em t', nesse ponto eu vou ter um vetor. No instante t, eu vou ter outro vetor. Esse campo de vetores varia continuamente. É isso? F, campo de vetores contínuo. Campo de vetores contínuo. E alfa é uma curva onde sua derivada é contínua. Então, nessas condições, é definida a integral, isso, a integral de linha de f ao longo dessa curva, ou desse caminho também chamamos. Mas, obviamente, se essa f representa uma força, então, por definição, a integral vai ser justamente o trabalho feito por essa força para movimentar a partícula desde essa posição até essa posição. Ok? Então, se F representa uma força, certo? Então, isso aqui, essa integral vai ser exatamente o trabalho feito por ela para movimentar essa partícula, né, ao longo desse caminho, dessa posição até essa posição. Ok, vamos ver uns exemplos. Ok, vamos ver o primeiro exemplo. Achar a integral de linha do campo vetorial F, definida da seguinte forma, né? Menos y sobre x quadrado mais y quadrado, né? A primeira componente, e a segunda é x quadrado mais y quadrado. Obviamente, o domínio desse campo vetorial seriam os pontos do plano R2, tais que esse denominador aqui é diferente de zero. A única forma desse denominador é zero é quando x quadrado mais y quadrado é igual a zero. Você não pode dividir por zero. Portanto, x, y teria que ser zero. Então, esse ponto 0, 0 tem que ser descartado. Então, o domínio é tudo R2 menos 0, 0. Correto? E, obviamente, nesse domínio, F é um campo vetorial contínuo. A curva está parametrizada da seguinte forma, né? Cada instante t seria cosseno t, seno t. Se você chamar isso daqui de x, isso daqui de y, tá? Então x quadrado mais y quadrado é igual a 1. Além disso, t varia de 0 até 2π. Então, a gente já sabe que isso aí geometricamente representa a circunferência x quadrado mais y quadrado igual a 1, a circunferência unitária, não é isso? Veja que no instante de tempo t igual a 0, alfa de 0, alfa em 0, é o ponto cosseno de 0, 1, seno de 0, aqui 1, 0, né? No instante t igual a π meio, se a gente está aqui, por isso aqui, passamos aqui e voltamos a esse ponto. Então vai ser uma curva fechada, certo? De classe C1, porque as derivadas, a derivada existe, ela é contínua, não é isso?
Então, está tudo dentro do requerido e que permite calcular isso aqui da seguinte. Muito bem, então para calcular a integral, por definição, a integral de linha é igual à integral de A até B, f avaliado em αt. Produto interno pela derivada de alfa. Quem é a derivada de alfa? Foi t cosseno t seno de t. Então, a derivada, o vetor derivado, quero olhar como um vetor, vai ser derivada aqui, menos seno, na direção i, derivado de seno, cosseno. Então, mais cosseno t j, correto? Ok. Sim, essa integral tem que ser avaliada no intervalo onde varia t, no caso, né? T varia entre 0 e 2π. 0 a 2π. Então, essa integral vai ser calculada da seguinte forma: integral de 0 a 2π f avaliado em alfa e t. F dado dessa forma. Avaliado significa que você vai olhar esse y como sendo seno e esse x como sendo cosseno. Certo? Então, esse x cosseno, y seno, vai ficar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, denominador, isso vale 1. Então, vai ficar menos y, certo? Isso aqui vai ser meu y, isso aqui vai ser meu x. Então, vai ser menos seno de t, né? Isso aqui vale 1, né? Cosseno quadrado mais seno quadrado, colocar aqui 1, e mais x no numerador, seria cosseno t, denominador, novamente, x quadrado mais y quadrado, vale 1, j, tudo isso, produto interno, pela derivada. Essa derivada é menos seno de t e mais cosseno de t j. Correto? Muito bem. Agora a gente tem que calcular esse produto interno. Como se calcula o produto interno? Simplesmente multiplicando primeira componente com primeira componente, segunda com segunda e depois somando. Então, isso aqui se reduz a integral de 0 a 2π menos seno de t por menos seno de t. Isso aí vai ser seno t ao quadrado mais cosseno de t por cosseno de t, cosseno ao quadrado de t. Tudo isso diferencial de t. Mas isso aqui é igual a 1. Então você tem a integral de 0 a 2π de 1. Isso aí é igual a 1 vezes essa diferença. Ou seja, 2π. Portanto, a integral de linha, certo? Nós podemos interpretar fisicamente como sendo trabalho feito por essa força. Né? Digamos que essa F representa uma força. Né? Então, o trabalho que faz essa força para mover ou dar uma volta ao longo dessa circunferência unitária é igual a 2π. Certo? Então, essa integral de linha vale 2π. Bem, antes de calcular a integral de linha de um campo de vetores ao longo de uma curva, no segundo exemplo, vamos examinar essa curva aqui. Alfa de t é dada da seguinte forma: cosseno de t, seno de t, t variando no intervalo 0 a 2π. Então, para entender um pouquinho a geometria dessa curva,
fazemos nossa tabela, né? Como sempre. Quando t vale 0, o instante t igual a 0, estaremos no ponto x, quer dizer, isso aqui vai ser o nosso x, né? X, que depende do tempo, nesse caso cosseno, isso aqui é seno, e isso aqui é ZT, certo? Ok, então quando t vale 0, estaremos no instante u 0, 0. Quando t vale π meios, cosseno de π meios 0, seno de π meios 1, t igual a π meios. Quando o tempo é π, estou na posição cosseno de π menos 1, seno de π 0, tempo z igual a t que π, e assim vai. Ok? Então, em todo momento, a relação entre x e y é esse daqui. X é cosseno, y é seno, então x quadrado mais y quadrado é igual a 1. Então você pode pensar, né, que se o plano z, ou se z for constante, então isso representaria uma circunferência. Mas como c vai variando conforme vai variando o tempo, então é como se essa circunferência se levantasse. Então ela vai formar uma espécie de hélice. Por isso que essa imagem dessa curva aí chama-se hélice circular. Ok? A trajetória é mais ou menos dessa forma, né? Vai levantando uma circunferência. Ok? Ok. Tratado esse campo vetorial com componentes x, y, z, obviamente o domínio desse campo é todo R3, não há restrição nenhuma sobre x, y, z, isso pode ser qualquer ponto de R3, né? E a hélice circular, né? Que a gente já viu, certo? Então eu quero calcular a integral de linha desse campo de vetores ao longo de alfa. Então, pela definição, ela vai ser igual a quê? A integral entre 0 e 2π f avaliado em alfa em t. Quer dizer, eu vou assumir que este x, y, z e vou substituir. Então x será cosseno ti mais, certo? Colocar aqui, esse aqui vai ser meu x, esse aqui vai ser meu y, esse aqui vai ser meu z, não é isso? Então, y é seno de t, j mais z igual a t. E tudo isso eu tenho que multiplicar internamente pela derivada de alfa. Mas quem é a derivada de alfa? Derivada de alfa, vetor derivada, né? Derivada do cosseno menos seno. Derivada do seno aqui, cosseno. E derivada de t com respeito a t é 1. Certo? Então eu tenho que multiplicar internamente por esse vetor menos seno de t e mais cosseno de tj mais k. Correto? Muito bem, como já sabemos qual é o valor da derivada, podemos apagar aqui. E então isso aí vai ser igual ao seguinte: o produto interno tem que multiplicar cosseno por menos seno. Então tem menos seno cosseno. Seno por cosseno. Então vou ter seno cosseno. Mas no outro já tinha menos seno cosseno. Somando, então vai cancelar. Então aqui eu tenho t, aqui 1. Então fica simplesmente essa integral aqui. Né? Essa integral é simples, né? Será integral de t
t quadrado sobre 2, que tem que ser avaliado em 2π, avaliado em 0 e fazer a diferença. Obviamente, 0 é 0, e 2π vai ser 2π ao quadrado, 4π ao quadrado sobre 2π ao quadrado. Correto? Então, a integral de linha de nosso campo vetorial ao longo da hélice circular, né, dessa porção da hélice circular entre 0 e 2π, é igual a 2π